A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, estou aqui mais uma vez para dar continuidade aqui ao trabalho de série de mensagens, mas antes disso eu queria pedir a você carinhosamente que inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude aí nessa empreitada que nós temos aqui de trazer mensagens para este canal. Nós temos dois canais, temos esse aqui, o Ministério OPA, e temos o Instituto Didascalo. Esse aqui é para trazer mensagens, pregações, gravações de eventos missionários, e o Instituto Didascalo é exclusivamente para trazer cursos livres, cursos principalmente de discipulados, que é o nosso foco ali, é trazer só discipulados. Vamos lá? Estamos na série de mensagem A Armadura de Deus. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula, né? Quinta aula, está começando já a terminar. Tirando essa aqui, faltam apenas 2 aulas para darmos término aí esse estudo. Espero que esteja de grande valia para você. Hoje o tema é o escudo da fé. O escudo da fé. Eu queria, como de sempre, como de protocolo, lermos Efésios, capítulo 6, e vamos ler o versículo, capítulo 6, cadê Efésios? A Bíblia aqui está meio colando aqui, né? Complicado, né, abrir? Onde tem que abrir, não abre, né? Agora sim. Versículo 16, que diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Só queria né, aqui separar um detalhe aqui, é quando Paulo fala, segurando sempre o escudo da fé. Ele está aqui nos orientando, não é apenas para usar provisoriamente, é para usar sempre, segurar sempre o escudo da fé. Vamos lá? A introdução diz o seguinte: todo mundo já ouviu falar do escudo da fé. É um dos itens mais famosos da armadura. E ele, aliás, serve até de símbolo para algumas marcas cristãs, mas a realidade por trás dessas poucas palavras é tremendamente grande. Antes de desenvolver esse assunto, vejamos agora alguns pontos pertinentes a esse tema aqui, a esse escudo da fé. Primeiramente, o primeiro ponto que é crucial e principal é a fé, né? Diz assim, a princípio, a primeira coisa que devemos entender é que no final esta fé. Hoje muita gente usa essas palavras para vários fins, mas o objetivo real dessa palavra pode ser encontrada na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. De acordo com esse versículo, a fé é a base firme das coisas que esperamos e das coisas que não vemos. Fé, portanto, atua em 2 frentes: coisas que esperamos e coisas que não vemos. Então, isso é fé. Tirando fora disso, não existe fé. É por isso que Deus, ele trabalha dentro desse sistema. Por quê? Aí você pergunta, mas por que Deus faz isso com a gente? É simples, amado, simples responder isso. Porque ele quer que seja ele, o Criador glorificado, para que as pessoas possam ver a revelação, uma forma de se revelar a nós. A única forma de Deus se revelar a nós e mostrar o seu poder é intermédio da fé, que nós aqui, né, usamos. E toda vez que nós usamos a fé, aí Paulo, impressionante que Paulo, lá em capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 7, né, ele fala que nós temos um tesouro em vasos de barro para que a excelência não seja nossa, mas de Deus. Isto é, o poder seja de Deus. Então, ele está utilizando o nosso ser, o nosso corpo, para como vaso, e ele diz bem claro, vaso de barro, né? Então a fé, ela é muito importante, né? E na guerra espiritual,
não tem outra coisa a não ser utilizarmos a fé. Se você na guerra espiritual, você não utilizar a fé, te garanto uma coisa, e com certeza, você já perdeu essa batalha. Não existem recursos além desses que nós estamos apresentando aqui para vencer as investidas de Satanás e seus demônios. Não existe outra forma. Né? Tanto o próprio Senhor Jesus, a gente vai ver aqui para frente, o próprio Senhor Jesus, ele utilizou, enquanto ele estava aqui nessa terra, ele poderia muito bem usar a sua divindade para derrotar Satanás. Mas ele simplesmente usou o recurso mais simples possível, a palavra. Quando você utiliza a palavra, está dizendo, eu creio que Deus disse, eu vou ficar dentro daquilo que Deus falou, e não naquilo que você está falando. É por isso que é muito importante que você se foque no que a Bíblia ensina e que ela interpreta para você, não que você interpreta ela. Porque o outro problema hoje é que as pessoas querem interpretar a Bíblia. Aí eu lamento ver que é complicado. Como é que você vai interpretar uma coisa que nós não somos seres apropriados para isso? Então, por isso que Paulo, quando ele fala de oração, ele fala para pedirmos auxílio ao Espírito Santo. Até para orar, temos que pedir auxílio ao Espírito Santo para orar, porque a gente não sabe o que vai orar. Você sabe o que você vai orar? Você sabe o que você vai pedir a Deus? Será que você está pedindo a Deus tem coerência naquilo que Deus quer na sua vida verdadeiramente? Então, esse é o problema. Nós oramos mais por aquilo que nós queremos, o que nós achamos que é melhor para nós, do que o que Deus tem o melhor para nós. Nunca se esqueça que Deus, ele sabe de todas as coisas, por causa disso, ele sabe qual é o melhor para nós. Então, por isso que temos que pedir a ajuda ao Espírito Santo. Ele vai te auxiliar, com certeza. Então, na batalha espiritual já diz, a batalha espiritual já diz que é uma batalha dentro do âmbito espiritual. Então, você não consegue ver. Aí entra a fé. Lembra que nós falamos que a fé é as coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos? Né? Lembra que nós falamos aqui inicialmente? Então, se é espiritual, você vai lutar por algo que você não vê. Como é que você vai fazer isso agora? Me explica. Né? Como é que você vai lutar contra algo que você não vê? Usando os seus recursos, os nossos recursos. É impossível. É exatamente isso. Por isso que Paulo, o autor dos Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele torna-se uma impossibilidade. Vamos lá. Como adquirir a fé? Esse ponto aqui é muito importante. Vamos lá. Entender o conceito da fé não é um dos mais complicados de se entender. Não é o centro da questão. Na verdade, o grande desafio da fé é adquiri-la. Como podemos ter fé? Antes de mais nada, temos que entender que a fé é um dom de Deus. Esse é o X da questão. Se nós não temos o Senhor Jesus, certamente não teremos nenhuma fé. Como Paulo nos mostra na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem do ouvir, pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Assim entendemos que a fé é um dom gerado pelo ouvir a palavra de Deus que opera no nosso interior poderosamente, até o ponto de gerar nesse processo. Não se trata de uma receita de bolo, mas de uma realidade da vida com o Senhor. Se ouvirmos dele a sua palavra, certamente seremos homens cheios de fé e intrepidez. Aqui está o X da questão de tudo. As pessoas hoje querem utilizar a fé usando recursos, ouvindo o que os homens dizem. Né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Passar muito cuidado com isso. Eu me preocupo muito com aquilo que as pessoas leem, por aquilo que as pessoas assistem. Né? Pregações, elas têm alguma coerência bíblica, ela tem contexto
bíblico, elas falam o que a Bíblia verdadeiramente está ensinando ou aquilo que eu acho que é viável para mim. Então tem que tomar esse cuidado. O ponto hoje, o porquê da igreja hoje não ter o avanço ou não ter a dinâmica que a qual a igreja primitiva tinha, né? A gente usa muito a igreja primitiva, mas para uma questão mais de identificar, né, o início a era da igreja. E por que não tem a mesma dinâmica? Porque lá a igreja primitiva não tinha aquela questão de brigar por liderança, brigar por cargos, brigar por um local de estabelecimento de igreja. Não tinha essas coisas todas. Lá a liderança ela não era imposta. A liderança ela é escolhida por Deus verdadeiramente, como foi o caso de Pedro, João e Tiago, né? Então, se você for ver o contexto da vida desses três homens, você vai ver que eles foram escolhidos não é porque eles são melhores, não. É porque eles tiveram porque se relacionaram melhor ou mais profundamente com Jesus. Isso aí é outro ponto sobre liderança que mais tarde vamos trazer aqui para o nosso canal também. Fique tranquilo. Mas a princípio, o que eu quero ensinar para você aqui é isso. E se você não ouvir a palavra como deve ouvir, não estudar ela como deve estudar, você vai ter problemas. Você não deve acreditar tudo que o pastor prega. Devemos respeitar os nossos pastores, sim. Eu sou pastor e eu prego muito sobre a respeitar a liderança. Mas a liderança também deve ser julgada naquilo que se prega. Todo homem que sobe a algum púlpito, alguma plataforma, seja qual for, né, tem que ser julgado. Seja ele qual for, se é a igreja assembleia, se é a igreja batista, ou a igreja católica, a igreja espírita, o que for, tem que ser julgado para poder saber se ela tem coerência naquilo que a Bíblia verdadeiramente fala. Aqui não estamos discutindo religião, estamos apenas querendo que você entenda que o único recurso que nós temos para adquirir fé, a fé verdadeira, a fé que vai transpor e transportar as montanhas, a fé que vai nos levar ao nível mais próximo de Deus, é somente pela palavra de Deus. Se não for assim, eu garanto a você que não tem como. Quer ver uma coisa interessante? Eu tenho um exemplo aqui muito prático, que eu escutei muitos anos atrás, sobre o que poderia ser fé. Como é que é o melhor? Como é que é a prática da fé? Vamos dizer assim. Bom, Jesus chega para você e diz o seguinte, aí tem um prédio, né? Vamos usar aqui esses dois recursos aqui. Vamos usar as canetinhas mesmo, né? Então tá aqui. Vamos supor que essas canetas são dois prédios. Eles estão em um espaço para o outro, vamos dizer assim, de uns 50 metros, 100 metros, assim, mais ou menos essas medidas, né? E aí Jesus chega para você e fala o seguinte, ele pega o carrinho de mão e diz, olha, sobe no carrinho de mão que eu vou transportar você para o outro lado do prédio. Você está aqui, na caneta vermelha, e vai para a caneta azul, certo? Aí Jesus fala assim, entra, sobe e no carrinho de mão que eu vou transportar você. Então esse é o ato, é a prática da fé. Você vai. Se você crer, você sabe que vai. Eu me lembro que a minha filha, eu ensinei a fé para ela quando ela era pequenininha da seguinte forma, né? Ela tinha um medo de andar de bicicleta com a mãe dela. Mas comigo, ela andava porque eu conversava com ela, passava para ela informações, né? Que ela estava segura, você confia no papai? Papai está aqui. E acabou que ela tinha uma confiança imensa, né? Mas o que gerou essa confiança? Relacionamento, porque ela se relacionava com o pai e esse relacionamento transformou-se em fé, né? Então, isso é um exemplo. Você subiria esse carrinho de mão para passar para o outro lado? Bom, aí vai agora detalhe, porque aí é o que aconteceu com os 10 espias. Eles, na verdade, eles foram lá, viram tudo. Enquanto Josué e Caleb estavam lá falando que eles iriam vencer,
né? Isso é batalha espiritual. Que eles iriam vencer, queria vencer, queria vencer, porque Deus estava com eles. E antes disso, Deus eles deu uma vitória para dois reis, né? Bazã e outros que sigo agora, me perdoe. E ele deu ganharam duas batalhas. E Deus mostrando nessas duas batalhas, antes de entrar em Canaã, para mostrar para Israel que Deus estava com eles, fora os milagres que Deus tinha já mostrado para eles. E eles vão lá, vê os gigantes, se tremem todo, se balançam todo, e aí só entra Josué e Caleb em Canaã. Essa é a maneira que nós estamos vendo hoje, como está acontecendo. As pessoas estão agindo da mesma forma. É muito fácil pregar dentro da igreja. É muito fácil você viver como cristão, né? Viver como aquele que segue a Jesus, segue a Deus, mas dentro do sua zona de conforto. Quero ver você sair de lá. Vamos lá. Quanto mais crermos em nosso Senhor Jesus e na sua palavra, daquele que enche em tudo e todas as coisas, mais seremos cheios de fé. Isso, quanto mais você ouvir a palavra, quanto você mais ler a palavra, e assim vai, né? Quanto mais você fazer isso, mais você vai aumentar a sua fé. Marcos 16, 17 diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas. Os sinais vão acompanhar os que creem. Se não crer, não adianta nada. Vamos lá. O grande problema, nesse sentido, é que a palavra hoje em dia não é tomada dessa forma. Pelo contrário. A palavra se tornou objeto de estudo e discussão. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Não, deixa eu continuar. E cada denominação possui seu próprio dogma e crença em detrimento a outras. As palavras são analisadas, discutidas como qualquer texto. É como se fosse uma coisa, assim, sabe, no meio de uma filosofia que é lançada dentro de uma discussão, aí se discute o que é certo e errado. Eu vou dizer aqui uma coisa certa. Essa discussão fala que eu sou calvino, que eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da... Não, eu particularmente não discuto sobre isso. Eu não sou de nada. Eu não pertenço nesse negócio de reformadores, a reforma, porque eu sou da reforma. Eu não sou de reforma nenhuma, né? Eu sou do que a Bíblia ensina. Temos que parar com essa discussão, né, dogmáticas dentro das igrejas, né? Pessoas discutindo, né, colocando o estudo como objeto, como fosse um objeto qualquer, vendendo pregações, vendendo os estudos. Gente, eu falei aqui uma vez, né, lá no Instituto de Dascalos, né, algumas pessoas estavam me falando, vende, bota lá numa plataforma assim, assado, para você vender. Gente, eu tentei, vou ser sincero, tentei. Mas algo falou meu coração. De graça receber, de graça dar. Gente, vender pregação, né? Nem que não, né? Cobrar para poder pregar a igreja. Não, gente, estamos usando a palavra como fosse um comércio. Isso é lamentável, lamentável. E eu fico muito triste com a situação toda, com os pastores usando isso, né? Pagando, cobrando ingresso para entrar na igreja, para poder ver cantor cantar. Bom, deixa para lá. O Salmo 23, né? Eu vou citar ele aqui agora, que fala: ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão o teu cajado me consola. Aqui, Davi está falando aqui no Salmo 23, versículo 4, sobre justamente a confiança que ele tinha naquilo que se diz a palavra de Deus. Então, é lamentável você ver hoje que a fé, por conta disso, a fé ela deu uma diminuída, porque as pessoas hoje querem ouvir a palavra não para obter fé. Eu sempre falo que você quer estudar a palavra, eu sempre falo que, olha, tem lá as academias teológicas, elas não são feitas para poder produzir pregadores, produzir obreiros, produzir pastores.
Elas foram feitas elas são meios para a gente poder se localizar na Bíblia, para você estudar para o seu crescimento espiritual. Agora, é claro, quando eu recebo uma palavra e ela tem efeito na minha vida, porque eu criei nela, então eu vou transmitir agora, não aquilo para poder trazer uma palavra, para poder falar com isso, falar aquilo, não, eu vou trazer a palavra porque eu quero que aquela pessoa tenha o mesmo resultado que eu tive. Eu cresci, então vamos ver que ela cresça também. É aquela coisa, o remédio me fez bem, eu vou receitar o remédio para as pessoas também tomarem para poder também sair daquela crise. Principalmente quando estão em crise espiritual. Estão entendendo por que serve tudo isso? Tem pessoas que vão entrar na academia teológica justamente para poder obter conhecimento. Nada contra, nada contra. Somente isso, é isso que eu sou contra. Vão lá obter conhecimento, se acham o dono da verdade, se acham que sabem tudo, né? E bate no peito dizendo que são teólogos. Então isso é lamentável, não é assim que funciona, tá bom? Vamos aprender a palavra, te aconselho, né, entrar na academia teológica assim, se quiser eu posso instruir você, algumas delas, futuramente lá na igreja onde estou dirigindo, depois que a gente construirmos lá o que temos que construir, nós vamos montar, né, um campus de teologia lá, em nome de Jesus, né, em todos os níveis possíveis, inclusive o Instituto de Las Calos vai entrar lá também lá, vou implantar o Instituto de Las Calos, rapaz, o Instituto de Las Calos eu vou implantar lá na igreja, no nosso ministério que eu estou hoje pastoreando. Vamos lá? Vamos pular aqui agora, que tudo que eu tinha que falar já falei aqui, já simplificando. Então, uma vez que somos cheios do Espírito Santo, os sinais nos seguirão naturalmente. E aqui fala sobre o agir do Espírito Santo, que também é um ato de fé, né? Você vai falar em outras línguas, você vai orar, você tem que ter fé. Vamos lá. A prática, aliás, é o grande sinal e ambas andam juntas. Tiago 2,17 nos diz que assim também a fé, se não tiver obras por si mesma, por si só, está morta. A fé, naturalmente, resultará uma realidade em sua vida. Deus não gera fé em nossos corações por bel prazer ou apenas por um homem que desfrute dessa fé. Uma frase demonstra isso, pode ser encontrada em Efésios 1:9, que diz: o qual suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esta é uma frase dentro do contexto específico, mas aqui eu apenas gostaria de salientar uma realidade, que é o poder excelso de Deus, de um Deus operante. O poder de Deus não se esconde atrás de nuvens do céu, mas ele opera com poder através da igreja, no corpo majestoso de Cristo. Então está aqui. Pregue a palavra. É isso o conselho que Paulo deu a Timóteo. Pregue a palavra. Fora ou no templo. Não tem tempo. Não existe o tempo apropriado para pregar a palavra. Ela tem que ser pregada em qualquer momento, em qualquer instância. Seja ela com palavras, seja ela com vida, seja ela com testemunhos, seja ela com uma solidariedade, enfim, tem que ser pregado. Tá bom? Então, fé é isso aí. Agora vamos falar sobre outro ponto principal. O escudo. E finalmente chegamos à parte do escudo. O escudo é tratado em armadura de Efésios. É um retratado na armadura de Efésios, é um escudo romano. Esse escudo, chamado de escutum, era também escudo longo que cobria dos pés à cabeça. Muitas vezes imaginamos um escudo redondo e pequeno. Mas aqui Paulo especifica esse tipo de estudo que é muito peculiar
ao exército romano e muito significativo na simbologia que empregou para as armas espirituais. O escudo romano, assim como o escudo da fé, tem dois objetivos principais. O objetivo primário era a proteção do exército contra as lanças, flechas, espadas inimigas. Todavia, existe um segundo aspecto não tão conhecido. O escudo era usado para possibilitar o avanço de toda a legião. Essa tática ficou conhecida historicamente como a formação tartaruga, pois era forte e defensivamente rígida como um casco de uma tartaruga. Por mais lentos que fossem as legiões humanas, elas eram firmes e poderosas contra os inimigos. O exemplo de Paulo nessa armadura também objetiva entre dois aspectos. O primeiro, vemos o escudo como principal arma de defesa. A fé como peça fundamental contra os dardos do inimigo. Queridos irmãos, o primeiro ponto aqui, o que me chama a atenção é isso, é tomarmos cuidado com esses dardos. Nós vamos agora falar na outra página aqui sobre esses, mas eu queria só que você tome cuidado. Então, e o que vai fazer é aquilo que você crê. Satanás jogou 3 dardos sobre Jesus e ele usou somente a palavra de Deus para poder defendê-las. O segundo aspecto aqui é a função da mobilidade. A força defensiva do escudo permite à igreja contra-atacar o inimigo. Porque a fé não somente vai defender você dos ataques, dos dardos inflamados do maligno, como também vai te dar mobilidade para que você possa atacar também o nosso inimigo. O nosso inimigo. Foi o que Jesus fez. Né? Ele foi atacar, recebeu os dardos e ele respondeu no contra-ataque. Né? Um bom cristão é aquele que não vai ficar falando coisas que não deve falar. Ele vai falar na hora que tem que ser falada. Eu sublinhei aqui. Olha só, isso aqui eu sublinhei e eu quero, nesse ponto, parar falando sobre isso aqui. Se temos pensado na fé enquanto uma certeza que se realiza, podemos também dizer que, quando evangelizamos as pessoas e se convertem, estamos atuando exatamente nesse sentido da fé e roubando o inferno. Vamos agora criar um tema. Evangelístico. Eu vou até anotar aqui depois, eu notei aqui, e vamos criar isso na igreja. Roubar o inferno. Né? Vamos assaltar o inferno e tirar as pessoas lá do inferno. Isso se chama contra-ataque. Né? A defesa é você se guardar. Esse é o primeiro ponto. Você nunca pode esquecer disso. Se você não se guardar, você vai receber bombardeios de dardos. Então, se guarda primeiro para depois atacar. E o ataque não é falar sai Satanás e mandar Satanás falar na igreja e não expor, não é isso não. Quando atacar é evangelizar, é tirar as pessoas do inferno. Você vai usar aquilo que você crê para as pessoas também que estão lá no mundo. Vocês entenderam? É simples, amados. Estamos criando uma confusão imensa sobre essas armaduras de Deus. Estou aqui justamente para poder orientar você. Espero que você tenha atenção sobre isso. Vamos lá para o último ponto? Agora vamos falar sobre os dardos inflamados. Só um minutinho. Ao escrever esse estudo, eu achei por bem adicionar um rápido comentário sobre os dados do diabo para auxiliar os irmãos na prática. Afinal, onde o diabo ataca na igreja? Ele seria simplista se falasse apenas pecado, porém irei além. O diabo usa muitas mentiras para nos acusar. Entre elas, de que o pecado não pode ser esquecido.
Um dos dados do diabo, aliás, é nos culpar baseado em algum pecado que cometemos. Então vamos agora falar um pouquinho sobre isso, né? As pessoas de hoje em dia, elas somente se focam nos pecados capitais. Pecado capital é muito fácil você auxiliar dentro da igreja. Alguém adulterou, alguém roubou, alguém matou. Então é fácil, você chega lá e disciplinar essas pessoas. Na verdade, esses pecados capitais, eles são apenas o efeito do que é o pecado. Eles apenas estão aflorando aquilo que não foram eliminados, porque o que mais vai ferir a igreja, o que mais fere a igreja, o que mais faz a igreja ela ser uma igreja apática, são chamados aqueles menos perceptivos, aquelas coisinhas que a qual não se percebe e as pessoas acham que é natural, como fofoca, um olhar aquele olhar julgativo, aquelas ironias que são horríveis, são aqueles debates, como nós falamos inicialmente aqui, sem justificativa, sem necessidade, não vai ajudar ninguém a debater. Eu não debato. Tem uma coisa que não vou nunca entrar em debate. Se quiserem me ouvir a minha tese sobre determinado assunto, se achar que a minha tese não é perfeita, fazer o quê? Não vamos discutir sobre isso, né? E não vamos apresentar na Bíblia para isso. Então, aquelas coisas que a gente aparentemente vê inofensivas, que não traz efeito, no momento não vai trazer efeito. Mas ela vai ou trazer em mim, que estou agindo assim, ou vou trazer para as pessoas, eu vou trazer consequências para as pessoas mais tarde. Uma das duas, ou as duas pessoas, tanto os que estão agindo como estão recebendo aquilo que é inofensivo, tanto uma como a outra, ou as duas, mais tarde vai se manifestar em algum tipo disso aí, né? Algum pecado capital. Né? Então, há pequenas mentiras, aquelas coisas desnecessárias, aquela mentirinha que aparentemente não vai trazer nenhum dano, mas aquilo vai acumulando, e o diabo, por sua vez, ele ama isso. Ele adora quando alguém faz esse tipo de coisa. Temos que tomar esse cuidado. E outra coisa também muito interessante, também que eu quero colocar aqui, é quando falo das falsas doutrinas. Né? Toda vez que nós vamos falar sobre doutrina, nós temos que olhar para a Bíblia. Por isso que eu aconselhei fazer o quê? Você entrar na academia teológica para você se localizar. Lembra? Eu vou repetir. As academias teológicas, ela não vai formar ninguém. Ela vai te localizar dentro da Bíblia. Ela é chamada de GPS bíblica. Ela vai te levar, né, para ali. Porque quando você é formado teologicamente, você tem um GPS. Você vai aprender nas aulas a lidar com o GPS da Bíblia. Eu gostei dessa palavra, eu vi aqui na minha mente e falei, entendeu? Mas é isso, somente isso, não vai te formar nada não vai te... Não. Então, as falsas doutrinas hoje têm justamente trazido problemas, são coisas desnecessárias, briga por roupa, briga por se a igreja está preta ou está branca ou está azul, briga porque... Não, gente, vamos ter cuidado com isso. Tudo tem que ter sua flexibilidade, mas nunca permissividade. Existe uma coisa diferente de permitir de ser reflexivo, né? E ser flexível. É uma coisa muito diferente. Né? Quando você permite, você está abrindo espaço para uma caminhão de coisa, né, que vai ferir. Como Paulo diz, nem todas as coisas me convêm. Né? Então, se não me convém, não está na Bíblia, mas não me convém. Então, não vou colocar. Isso é particular de cada um. Agora,
brigar por causa disso é muito complicado. Outra coisa também é falar das filosofias e pensamentos, né? Temos aí as chamadas religiões filosóficas, algumas que falam sobre os pensamentos e etc., né? Então, tomar muito cuidado com essas coisas, que nós vamos fugir dos princípios bíblicos. Nunca, nada pode substituir os pensamentos, a palavra de Deus nas nossas vidas. A filosofia nossa, a forma de nós pensarmos, tem que ser da Bíblia. Ela tem que ser a fonte da nossa vida. Se não for, vamos ter problemas. Outra coisa também é as culturas mundanas, né? Então, as culturas hoje, né? O país é um país cultural. Tudo bem. Agora, essa cultura, qual é a origem dela, né? Em primeiro lugar, nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos deste mundo. Já começou o problema por aí já. E outra coisa, a gente tem que entender que tem culturas que são brasileiras, mas que estão cultuando a deuses. Olha o problema. E outra coisa são as informações. Tomar muito cuidado com as informações que nós recebemos. E por isso, temos que estar centrado na Bíblia, como nós falamos inicialmente. Quando você está centrado na Bíblia, qualquer coisa desse tipo aqui não vai te ferir nada e não vai tirar você nada da presença de Deus. Então, está aqui terminando mais uma aula sobre a série de mensagens sobre a armadura de Deus. Hoje o assunto foi muito profundo. Eu gosto muito de falar sobre isso. E me perdoe algumas franquezas, mas estamos aqui para poder auxiliá-los. E qualquer coisinha que você quiser aí, é só chegar para mim aí, mandar. Eu sempre no início eu mando o meu direct aí, eu mando o meu Instagram para você. No direct, vamos conversar. Com certeza a gente tem muita coisa para poder conversar sobre isso. Eu tenho prazer de ouvir você. E vamos lá, vamos fazer não um debate, mas uma coisa santa. Você vai falar qual o seu pensamento, eu vou dizer depois o que a Bíblia diz, o que você pensa. Deus te abençoe. Até a próxima aula. A próxima aula é a penúltima aula da série de mensagem, A Armadura de Deus.